Sabe aquela história de que não existe almoço grátis? Pois é, com a reforma tributária isso ficou ainda mais sério. Hoje a gente vai mergulhar num dos pontos, olha, mais curiosos do IBS e da CBS. Como é que eles se aplicam em situações que, à primeira vista, não tem nada a ver com uma venda? Vamos entender essa lógica que parece meio estranha, mas que faz todo sentido. Para começar, vamos pensar numa situação bem prática que acontece em um monte de empresa por aí. Imagina só, a empresa compra um carro, se aproveita lá do crédito do imposto, tudo certinho. Mas quem usa o carro no dia a dia para fins pessoais é um dos sócios. Parece uma coisa interna, né? Coisa da empresa. A pergunta é, isso gera imposto? Pois é, a resposta para essa pergunta é a chave para a gente entender o coração da nova reforma. Então a resposta para a nossa pergunta do carro começa exatamente aqui. A reforma tributária, ela traz regras bem claras para uma coisa que a lei chama de fornecimentos não onerosos. Nome complicado, né? Mas na prática é bem simples. São aquelas situações em que um bem ou um serviço é entregue, mas sem rolar uma grana na troca. E mesmo assim, olha só, agora pode ter cobrança de IBS e CBS. Bom, a legislação está de olho em 4 situações principais. Vamos passar por cada uma delas. Primeiro, esse caso que a gente falou do uso pessoal de bens da empresa. Depois, a questão dos brindes e bonificações. Em terceiro, a distribuição de bens, em vez de dinheiro, para os sócios. E por último, um ponto super importante, negócios feitos entre empresas do mesmo grupo por um precinho bem abaixo do mercado. Ok, voltando para o nosso exemplo do carro. O pulo do gato está aqui, olha só. Se a empresa pegou o crédito do imposto lá na hora que comprou o carro, mas depois esse carro vai para o uso pessoal do sócio, ou seja, não está sendo usado na atividade da empresa, o sistema tributário meio que fala, opa, peraí, ele exige uma compensação. E aí, essa simples cessão do carro vira o que a gente chama de fato gerador do imposto. E os brindes? Aquela caneta, agenda que as empresas mandam para os clientes? Bom, a regra geral é que sim, tem imposto sobre isso. Mas sempre tem um mas, né? E aqui o detalhe é crucial. Existe uma exceção. Se lá na nota fiscal estiver escrito, com todas as letras, brinde, aí a cobrança do imposto não acontece. Ou seja, a documentação certinha vira a chave de tudo. É o que salva. Agora a conversa fica um pouquinho mais complexa. Pagar dividendos em dinheiro é normal, todo mundo conhece. Mas, e se a empresa resolve pagar o sócio de um jeito diferente? Em vez de dinheiro, ela entrega um ativo, tipo um imóvel, um carro. Isso é o que se chama de distribuição in natura. E adivinha? Agora isso passa a ser tributado. Vamos comparar com o bom e velho dividendo em dinheiro para ver a diferença. E olha, aqui a diferença fica gritante. Dividendos em dinheiro continuam livres de IBS e CBS. Tranquilo. Agora, se a empresa usa um ativo dela para pagar o sócio, um ativo que muito provavelmente ela pegou crédito de imposto quando comprou, aí a história muda completamente. O imposto vai ser cobrado em cima do valor de mercado desse bem. Gente, isso é uma mudança de paradigma, de verdade. Beleza, vamos agora para o nosso quarto e último cenário. Aqui, a lei está tentando fechar uma brecha que, convenhamos, era bem conhecida. A manipulação de preços em negócios entre empresas que são do mesmo grupo. O famoso caso das partes relacionadas. Para ficar bem claro, imagina o seguinte. A empresa A tem lá um imóvel que vale, digamos, 5 milhões de reais. Aí, ela vende esse mesmo imóvel para a empresa B, que é do mesmo dono, por um valorzinho simbólico, 50 mil reais. Qual é a mágica aqui? O objetivo é um só. Diminuir na marra a base de cálculo do imposto a ser pago. Olha o tamanho do problema. Com essa manobra, quase 5 milhões de reais, 4.950.000 para ser exato, simplesmente sumiriam da base de cálculo do imposto. Eles escapariam da tributação. É exatamente esse tipo de planejamento tributário, digamos, criativo, que a nova lei quer barrar. E qual é a solução para isso? É bem direta. O imposto não vai ser calculado sobre os 50 mil que estão na nota, não. Ele vai incidir sobre o valor real, o valor de mercado do imóvel. No nosso exemplo, os 5 milhões de reais. Simples assim. Isso garante que a base de cálculo reflita a realidade e não seja manipulada. Certo. Até agora a gente viu vários exemplos, o quê da história. Mas e o porquê? Por que todas essas regras existem? Pode não parecer, mas todas elas, do carro do sócio até a venda simbólica, estão amarradas por um único princípio. Um conceito fundamental que é a espinha dorsal do novo sistema. E esse princípio tem nome, é a neutralidade fiscal.
Pensa nisso como se fosse uma balança, um sistema de equilíbrio. Funciona assim: quando a empresa compra algo e pega o crédito do imposto, ela está basicamente dizendo para o fisco: olha, vou usar isso aqui na minha operação para gerar riqueza. Se mais para frente esse bem é desviado para outra finalidade, como o uso pessoal do sócio, a empresa precisa de alguma forma devolver aquele crédito que ela teve lá no início. E como ela devolve? Pagando imposto na saída. Então, no final das contas, a lógica por trás de tudo que a gente viu pode ser resumida numa palavra. O objetivo é neutralizar. Neutralizar aquele benefício do crédito que a empresa teve lá atrás, caso o destino do bem seja diferente do combinado. É um princípio que parece simples, mas que é extremamente poderoso. Ok, mas calma lá, não é para sair achando que tudo agora vai ser tributado. É super importante a gente saber também o que a lei deixou de fora, o que está isento. Vamos dar uma olhada agora nas situações onde o IBS e a CBS não entram, para ter o quadro completo. Primeiro, o básico do dia a dia da empresa está protegido. Coisas como o pagamento de salários e os serviços dos empregados, a remuneração de diretores, conselheiros e até a transferência de bens entre a matriz e uma filial da mesma empresa. Nada disso gera cobrança de IBS e CBS. E na parte financeira e societária, também tem muita coisa de fora. Por exemplo, a venda de ações ou cotas da empresa, sabe? Ou reorganizações como fusões e incorporações. E os dividendos pagos em dinheiro, como a gente já viu, rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, tudo isso fica fora do radar do IBS e da CBS. E um ponto importante, doações puras, sem nenhuma contrapartida, também não são tributadas. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, o que fica claro é que vai ser preciso uma nova mentalidade para lidar com o imposto. Não dá mais para olhar só para o papel, para a nota fiscal. O negócio agora é entender a realidade por trás da operação. E essa é a grande lição. No novo sistema do IBS e da CBS, a finalidade real de um bem, a substância econômica da transação, isso tudo importa muito mais do que o preço que está lá na nota fiscal. É como se o para que algo serve se tornasse mais importante do que o por quanto foi vendido. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Entender esse princípio da neutralidade fiscal não é só um exercício teórico, né? Isso vai bater direto nas decisões do dia a dia, desde como se compra um ativo até o jeito de remunerar os sócios. A pergunta que fica no ar é: como é que essa nova lógica vai, na prática, redesenhar as estratégias e o planejamento tributário dentro das empresas? É algo para se pensar.